Os bastidores da negociação do Internacional com joia das categorias de base. O time definido pelo técnico Roger Machado para a partida importante deste domingo. E o ambiente prega cautela em relação ao adversário. Você confere todas essas informações aqui no canal depois da vinheta. Vamos lá, pessoal, vamos atualizar o Internacional nesse dia bonito, domingo, um dia importante também para o Inter, que entra em campo contra o Vitória. Aliás, uma mobilização muito grande, né, dos torcedores, a direção fazendo promoção de ingressos e o Inter tentando aí lotar o estádio para essa partida importante pelo campeonato. O Inter, nesse momento, é o 8º colocado. Com uma vitória, combinado a alguns resultados, pode, quem sabe, alcançar uma vaga na Libertadores da próxima temporada, estar na zona de classificação. Esse é o objetivo do Inter, pode entrar no G6, pode encostar no G4, por isso essa rodada é muito importante. Bom, pessoal, eu quero começar falando justamente sobre o jogo. O time está definido, jogo às 6h30 da tarde aqui no Beira-Rio. O time está definido pelo técnico Roger Machado, que fez a sua última atividade ontem à tarde no CT Parque Gigante, e teve mais uma vez a participação do Bruno Tabata. Ele trabalhou novamente com bola, estamos vendo aí a imagem dele no treinamento que foi divulgada pelo Internacional. Ele deve ficar no banco, pessoal, de reservas, não deve começar o jogo, até porque vem de um período lesionado e o Inter já tem, de certa forma, também um time bastante entrosado, bem definido do meio para frente. Então, Bruno Tabata está de volta, mas começa no banco de reservas. Igor Gomes é o desfalque, está saindo, negociado com os Emirados Árabes, por isso Cleiton Sampaio vai ser o companheiro do Vitão na defesa. Bom, pessoal, colocando aí o campinho para vocês do que a gente pode esperar desse time do Internacional, sem muitas dúvidas para a partida de hoje. Com o Rocher no gol, Bruno Gomes na lateral direita, o Cleiton Sampaio pela direita, o Vitão pela esquerda e o Bernabei na lateral. Esse é o sistema defensivo. O meio para frente é aquele time que vem jogando. Fernando, Thiago Maia, Gabriel Carvalho, Alan Patrick, Wesley e também na frente o Rafael Borré. Esse é o time do Internacional. Mais uma vez o Valência começa no banco de reservas e deve entrar aí na segunda etapa. O Inter que está nesse processo de dar confiança ao Valência. Ele fez um bom jogo, na minha opinião, no jogo contra o Bragantino, fez gol, mas não só o gol, ele participou do jogo, ele deu opção, ele finalizou. Então, o Inter está trabalhando esse processo de recuperação do Ener Valencia e hoje, claro, mais uma vez, mais um passo em direção a isso no estádio Beira-Rio. Bom, pessoal, agora eu quero falar um pouco sobre ambiente, como o Inter está projetando essa partida contra o Vitória. Na última quinta-feira, o D'Alessandro deu uma entrevista coletiva, na última sexta, na verdade. O D'Alessandro deu essa entrevista coletiva e falou sobre esse jogo, que seria um jogo muito difícil, que talvez fosse o jogo mais difícil dessa sequência do Internacional. E você pode até estar estranhando, né? Pô, por que o D'Alessandro disse isso? É o Vitória. O Inter já enfrentou São Paulo, Bragantino, teve outros enfrentamentos contra times importantes como Fortaleza, o Cruzeiro. Por que o D'Alessandro está colocando essa importância na partida contra o Vitória? Bom, pessoal, aí fazendo uma interpretação, é um discurso do D'Alessandro para minimizar qualquer chance de salto alto na partida contra o Vitória. E o D'Alessandro ele foi muito claro na sua entrevista coletiva dizendo que a torcida precisa ter paciência no jogo desta noite no estádio Beira-Rio, que não vai ser com 5 minutos que o time vai estar vencendo ou vai estar com o resultado já garantido, uma goleada no estádio Beira-Rio. Não vai ser assim. O Inter não está esperando um jogo tranquilo, principalmente porque o Vitória ele briga pela sua vida no campeonato, ele está próximo da zona de rebaixamento, podendo ser um dos times rebaixados à Série B do campeonato, então ele está com o sinal de alerta bastante ligado. E também, pessoal, a questão do conhecimento do Inter. O Inter, nos últimos jogos, ele vem jogando muito bem e, claro, que vem chamando a atenção dos demais. Então, a cada jogo vai ser um pouco mais difícil do Inter conseguir ter aquela superioridade, pelo menos em teoria, é o que se espera que aconteça, né? O Inter tenha
a cada jogo mais dificuldades e tenha que achar outras soluções com outras variações, o Roger mexendo alguma coisa mínima, mas fazendo algumas mudanças porque o time senão fica muito previsível. O Inter já está sendo estudado pelos adversários. Foi isso que disse o D'Alessandro na sua entrevista coletiva, então o Inter espera um jogo difícil nessa noite no estádio Beira-Rio, por mais que o adversário seja de fato mais limitado. Bom, pessoal, quero passar para o tema principal aqui do nosso vídeo e eu quero falar sobre Gabriel Carvalho, cara que vem cantando a todos no CT Parque Gigante, no estádio Beira-Rio, em todo o ambiente do Internacional. Bom, pessoal, o pessoal da Revista Colorada trouxe uma informação recentemente, nos últimos dias, e que eu fui atrás, e vou dar o crédito aqui a eles por terem percebido essa mudança que o Inter mesmo divulgou no contrato do Gabriel Carvalho. O Inter tem um portal da transparência onde ele coloca algumas informações que são públicas do ambiente do Internacional. E uma dessas informações é sobre percentual de jogadores. O Inter, antes ainda de renovar o contrato do Gabriel Carvalho, tinha 90% desse jogador. Tinha 90% do passe e o Gabriel Carvalho tinha os outros 10% ali com seus agentes, enfim, com a sua família. Então, essa era a divisão. 90% Inter, 10% jogador, empresário, família, staff, enfim, todo o ambiente do jogador. Após a renovação de contrato, o Inter mesmo divulgou no seu portal da transparência que o contrato mudou. Agora ele é 80% do Inter, 90% do Gabriel Carvalho. Esse é o contrato que foi feito e essa renovação aconteceu ainda no momento daquela troca, né, entre Kudê e Roger. Até se falava muito que o Kudê não utilizava o Gabriel Carvalho porque não tinha renovado. A história não é bem essa. Existia sim uma calma do Inter em relação ao Gabriel Carvalho, justamente porque ele não tinha ainda renovado seu contrato. Então, a ideia não era expor tanto assim o Gabriel Carvalho, não colocar tanto na vitrine. Mas que o Kudê não usou o Gabriel Carvalho porque não quis em muitos momentos, isso de fato é verdade. Tanto é que o Roger, no seu primeiro jogo contra o Rosário Central, que é um jogo eliminatório da Copa Sul-Americana, que o Inter acaba até sendo eliminado, na verdade não foi o primeiro jogo do Roger, foi o Botafogo no Rio. O segundo jogo do Roger, então, com o Rosário Central. O Gabriel Carvalho ali tinha renovado seu contrato antes dessa partida contra o Rosário. E ele já entra no segundo tempo com o técnico Roger Machado naquele jogo. Então, esse ambiente para o Gabriel Carvalho, ele, claro, ficou mais confortável após a renovação, mas o Kudê não o utilizava por opção técnica, mesmo que tivesse sim uma cautela em relação à escalação em alguns momentos do Gabriel Carvalho. Então é isso, pessoal. O Inter tinha 90%, agora tem 80%. Isso pode ser importante no futuro. Porque vamos lá, pessoal, agora entrando no campo da opinião e da leitura. Dificilmente o Inter vai conseguir segurar o Gabriel Carvalho até o final do ano que vem. Ele faz 18 anos na metade de 2025, quando ele já pode se transferir para a Europa. Se ele seguir nesse nível, pessoal, vamos ser sinceros, o Inter não vai ter como segurar o Gabriel Carvalho. O Arsenal da Inglaterra já olha, outros grandes clubes da Europa já estão de olho no Gabriel Carvalho, então é muito difícil que ele termine a temporada que vem no Internacional, podendo inclusive já ser vendido agora, por exemplo, no fim do ano, e ser entregue apenas na metade do ano que vem, quando completa 18. Mas é muito difícil que esse jogador fique mais tempo no Internacional se ele manter esse ritmo, e 10% em uma negociação com altos valores é uma diferença importante. Por exemplo, uma negociação de 30 milhões de euros, vamos colocar esse ponto, tá? Não é uma informação, mas digamos que seja 30 milhões de euros. No contrato anterior, o Inter ficaria com 27 milhões de euros, que seriam 90%. Gabriel Carvalho e seu staff ficariam com 3 milhões de euros. Agora, nesse novo contrato, o Inter perde mais 3 milhões de euros nessa hipotética negociação. Então ficaria com 24 milhões de euros e não 27. Então essa é a diferença. E se tratando de valores altos, que é o que se espera em relação ao Gabriel Carvalho, principalmente no ambiente do Inter, que ele seja talvez uma das maiores vendas da história, ou a maior venda da história, aí sim faz uma diferença, porque quando a porcentagem vai em cima
de um valor maior, ela fica maior. Então 10% de um valor alto é bastante, 10% de um valor menor é algo mais insignificante. Então é algo que sim pode fazer a diferença numa futura negociação do Internacional. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo aqui no canal. Um belo dia de domingo, um sol muito bonito hoje na capital dos gaúchos. Você que tem a condição de ir para o estádio, vá ao estádio, apoie o time e esteja ao lado aí do Internacional. Esse é o pedido da direção para este compromisso. Eu volto no próximo conteúdo aqui no canal. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu like, ative as notificações, se inscreva aqui no canal. E eu volto após o jogo para a gente repercutir o que vai acontecer no estádio Beira-Rio. Até a próxima!